Boa noite a todos. Nós estamos na nossa segunda aula de organização de computadores. Hoje nós vamos dar continuidade para a nossa outra aula, que foi sobre uma organização básica dos computadores, e vamos ver uma parte bem interessante, bem importante da organização, que é a álgebra booleana, as portas lógicas e a sua álgebra. Então vamos ao quadro. Hoje nós vamos dar uma olhadinha na organização básica também, relembrando, compreender sobre as funções e portas lógicas, compreender sobre a álgebra booleana e estudar um pouquinho dos circuitos compostos por essas portas e a álgebra booleana. Então, nós temos uma visão da organização de computadores. Quando a gente fala em organização de computadores, a visão abstrata do engenheiro elétrico, engenheiro da computação, analista, tecnólogo. Então, a visão nossa, ou seja, o que a gente trabalha diretamente com a organização de computadores, nós estamos falando de transistores, portas lógicas, registradores, unidades lógicas aritméticas, fios, barramentos, multiprocessadores, enfim, esta é uma das nossas maiores conquistas em termos de profissão. Nós temos condições e podemos trabalhar com toda essa parte que compõe a organização de computadores. Vamos ver, na aula passada eu perguntei para vocês o que era um computador e falei também que todos vocês sabiam, já tinham visto, tinham a definição completa, podiam não saber as partes exatamente, as composições, mas todo mundo sabe o que é um computador. Então, vamos só relembrar, é um sistema composto por quê? Processador, memória, dispositivos de entrada e saída interligados e os nossos barramentos. Nós sabemos que a configuração está aqui entre dispositivos de entrada e saída, as memórias e os programas trabalhando com o processador e os barramentos sempre fazendo essas interligações. Então, importantíssimo vocês saberem, quando a gente fala de organização de computador, quais são as 4 partes importantes: processador, memória, dispositivos de entrada e saída e os barramentos. E essas devem ser bem claras para vocês, tá? Aonde ficam, como funcionam, o que fazem, essas 4 partes juntas, que compõem toda a nossa parte da computação. Então, vamos ver uma ilustração de um computador. Vamos ao quadro. Nessa ilustração aqui, um pouco mais completa, nós vemos aqui chip de CPU ou microprocessador. Nós sabemos que a composição é a ULA, unidade lógica e aritmética, as suas comunicações internas, os registros de armazenamento temporário e a seção de controle. Ou seja, nós temos dentro do processador uma parte responsável pelo controle e uma parte responsável pela unidade lógica e aritmética. Tá? A memória interna de armazenamento, nós temos a nossa memória RAM, de leitura e escrita, e a nossa memória ROM, somente de leitura. Os barramentos, sempre intermediando essas partes do computador, e aqui, por exemplo, a nossa interface de entrada. Os dispositivos de entrada mais comuns que nós temos: teclado, mouse, joystick, caneta ótica, scanner. Esses dispositivos vão se comunicar com o quê? O sistema de barramentos, vai para a memória, volta. Então, nós temos toda essa intercomunicação. E os dispositivos de saída aqui, por exemplo, um monitor ou uma impressora, que nos auxiliam também em todo o funcionamento do computador. E aqui, nesse triângulo aqui, é a representação da memória externa, que pode ser uma unidade de disco rígido, um CD-ROM, uma fita magnética, um DVD, enfim. Essa é toda a composição
de um computador e vocês podem observar que todas as partes se intercomunicam através dos barramentos. Isso é muito importante, porque as mensagens são enviadas ou recebidas a cada milésimo de segundo. Então, nós temos várias formas de trabalhar com isso. Agora, a gente vai começar a ver a parte da lógica. Nós vimos a composição, as peças, como ele está distribuído, como que ele se interrelaciona, essas peças estão interligadas, esses barramentos funcionam. Agora nós vamos ver a parte lógica, o que compreende o computador e como que ele associa essas informações. Então vamos ao quadro. Computador digital, é lógico que nós estamos falando da lógica digital. Computador digital armazena e manipula informações. Extremamente importante. Ele sempre vai poder armazenar e trabalhar com essas informações. Trabalhando com essas informações, são formados alguns sistemas eletrônicos. É claro que os sistemas eletrônicos só entendem a linguagem binária, que é a nossa linguagem digital, tá? Ou seja, composta de zeros ou uns. Um bit pode representar apenas 2 símbolos, sendo que um de cada vez. O bit sempre vai valer ou 0 ou 1. Então, ele representa sempre 2 símbolos. Que símbolos são esses? Zeros ou uns. Um byte é a composição de 8 bits, que é igual a um caractere, seja letra, número ou símbolo. Então, a lógica digital nunca vai mudar. Sempre que o computador entende como as nossas informações, elas são transformadas da nossa linguagem, dos nossos números, lá os 10 dedos, lembrem da aula passada, nos números decimais que nós trabalhamos no nosso dia a dia, tá? Elas são transformadas, trabalhadas e elas ocorrem em forma do quê? De zeros ou uns. Então, combinações de zeros ou uns que fazem realmente a informação trabalhar dentro do computador, tá? Vamos ver só uma tabela de bits e bytes. Claro que eu não quero que ninguém decore essa tabela, que isso aqui é só demonstrativo para vocês saberem, porque a gente ouve muito falar assim, tem 10 kilobytes, tem 2 megas, tem 3 gigas, tem 2 teras. Então, agora, o que significa isso? Sempre, vocês podem ver, é 2 elevado ao quê? O quilo é 2 elevado a 10, que é igual a 1024. O mega é 2 elevado a 20, que é 1.048.576. O giga, 2 a 30. O tera, 2 a 40. O peta, 2 a 50. Hexa, 2 a 60. Zeta, 2 a 70. E o iota, 2 a 80. É claro que essa tabela é extremamente decorativa, só para vocês saberem, não precisa decorar os valores, não. Mas nós estamos trabalhando com 2 elevado a alguma coisa. Então, quando falam, você tem 8 mega de memória, tem, o meu HD tem 3 gigas. Então, o que acontece? Isso tudo são denominações para você entender um pouco da linguagem de computador. Mas é 2 elevado a uma quantidade que isso pode trafegar, pode ter espaço. Depende do elemento que você está trabalhando, tá? Então, vamos continuar com a nossa lógica digital. As operações de um computador digital são combinações de simples operações aritméticas, ou seja, somar, subtrair, as aritméticas multiplicar e dividir. E lógicas básicas, como somar bits, complementar bits para fazer subtrações, comparar bits, mover bits. Então, essas são exemplos, alguns exemplos das operações que o computador faz. Então, ele faz operações, sem dúvida nenhuma. Que operações ele trabalha? Aritméticas e lógicas.
um exemplo de operação aritmética. Vocês lembram lá no final da aula passada, nós fizemos as somas de binários. Então, somamos alguns bits. Mas a gente pode subtrair, pode multiplicar, pode dividir, sem dúvida nenhuma. Nós também podemos, entre as operações lógicas, comparar bits, mover bits. Esses são alguns exemplos de operações lógicas. As operações são fisicamente realizadas por circuitos eletrônicos chamados circuitos digitais. Então, nós trabalhamos com esses circuitos digitais. Os componentes básicos dos circuitos digitais são chamados portas ou gates lógicos. Então, as portas lógicas trabalham e nos dão um resultado, tá? Por permitirem ou não a passagem dos sinais. Então, esse é o funcionamento das portas. Ou elas permitem ou não a passagem daqueles zeros e uns. E o circuito lógico, circuitos que contêm as portas lógicas. Daí você vai falar assim, sim, eu não sei o que é essa porta lógica, eu nunca vi. Se você abrir qualquer aparelho eletrônico, você vai ter a visão de uma porta lógica. É aquele elemento geralmente quadrado, preto, tá, com várias pernas. Nós vamos ver, vocês podem ver alguns exemplos aí no próximo slide. Olha aí, ó, nós temos diversas portas lógicas aqui agrupadas, tá? Cada um tem sua função e dentro dessas portas lógicas que nós vamos trabalhar aqueles zeros ou uns. Então, o que é a definição dessas chamadas portas lógicas? São estruturas eletrônicas que formam a base do hardware, a partir do qual todos os circuitos digitais são construídos. Então, como que a gente trabalha, como que o computador entende as estruturas eletrônicas com circuitos digitais? E um computador sempre é formado por milhões de portas lógicas. Então, tendo isso em vista, nós não temos como trabalhar com o computador sem essas chamadas portas lógicas. São importantes? São importantíssimas. É claro que num CI daquele temos diversas portas lógicas. Nós vamos trabalhar na aula e vendo alguns circuitos, vocês vão ver que o que aconteceu? Com a evolução, eles foram diminuindo de tamanho, sendo agrupados em CIs, e isso facilitou muito para a gente poder trabalhar com computadores cada vez menores, principalmente a parte dos computadores invisíveis, tá? Então, vamos continuar. Como eu já falei, as portas lógicas só conhecem o sistema binário, os zeros ou uns, tá? A representação. Por que zeros ou uns? Quando a gente fala em tensão, dois níveis de tensão, tá? Por exemplo, 0 é igual a 0 volts e 1 é igual a 5 volts. Ou seja, eles representam situações distintas, situações diferenciadas, tá? O 0 representa 0 volts de tensão e o 1 representa 5 volts. O bit 0, por exemplo, pode representar o quê? O falso. E o bit 1, o verdadeiro. Tá? Então, isso são convenções que a gente faz, tá? Mas vocês saibam que sempre só pode representar um desses estados. Ou é falso, ou é verdadeiro, ou é 0 volts, ou é 5 volts, ou é apagado, ou é aceso. Então, essas distinções nas portas lógicas, por que elas existem? Porque nós só temos 2 estados quando a gente trabalha com a computação. Ou é um conjunto de zeros, ou é um conjunto de uns. Tá? E esses zeros e uns combinados. Só que não vai existir nenhum lugar, nenhuma saída de porta lógica que misture 0 e 1 no mesmo lugar. Pensem que cada
perninha daquelas portas só cabe um elemento, ou será o 0 ou será o 1. Então, você sempre tem que agrupar esses zeros ou uns, entender essas portas lógicas, que o quê? Se a porta tiver duas entradas, uma pode ser 0 ou pode ser 1. E a outra também pode ser 0 ou pode ser 1. Mas eu não tenho os dois estados ao mesmo tempo. Nunca. Por quê? Porque sempre eles são representados através do número 0 ou do número 1. Tá? Então, nós vamos ver nos exemplos práticos. Vamos ao quadro. Os símbolos. Nós temos aqui, ó, símbolos. O que vem a ser esse símbolo? O símbolo representa um bloco lógico com uma ou mais entradas lógicas. Então, essa é uma parte importante que a gente vai ver quando a gente está trabalhando com esses circuitos digitais. Sempre nós temos um símbolo, tá? Esse símbolo representa um bloco lógico e esse bloco pode ter uma ou mais entradas. Geralmente, para as entradas, nós damos o nome A, B, C para essas entradas, tá? E a saída, uma saída lógica, e geralmente essa saída nós chamamos de S, tá? Então as entradas geralmente vão ser A, B, C, D, depende de quantas entradas eu tenho. E as saídas vão ser S, pode ser S1, S2, S3, depende dos circuitos que a gente estiver trabalhando, como a gente vai trabalhar hoje ainda com essas portas lógicas. As entradas e saídas lógicas, novamente eu digo, só assumem valores correspondentes aos níveis lógicos 0 e 1. Um bloco lógico executa uma determinada função lógica para o qual foi projetado. Então, se eu falar em uma porta AND, que a gente vai ver daqui a pouco, ou E, eu só vou entender como ele foi projetado para ser uma porta AND, e ele vai apresentar os resultados para aquela porta AND. Essa função determina os valores que as saídas assumem. Então vejam que determinada função, se você usar determinada porta lógica, ela vai trabalhar em uma função lógica e vai determinar o quê? As saídas. Então, conforme as entradas, eu tenho as saídas. Tais relações são muitas vezes exibidas sob a forma de tabela verdade. Isso aqui é importante, vocês veem muito na lógica, lógica matemática, e elas estão aí para a gente aprender. Muito importante, vamos ver como que funcionam essas tabelas verdades, tá? A gente vai, no próximo slide, detalhado os símbolos, o que representa e como que eles trabalham. Então, só que vocês têm que ter em mente sempre que cada porta lógica ou cada circuito lógico foi projetado com uma função. Ele vai executar só aquela função. Eu não posso inventar função para aquela depois que eu determinei aquele circuito, porque ele vai me responder conforme as entradas. Então, sempre as minhas saídas são dependentes do que eu tenho lá na minha entrada. Isso é para vocês prestarem bastante atenção. Vamos ao quadro. As operações matemáticas das portas lógicas podem ser classificadas por 6 formas, as mais conhecidas nós vamos ver hoje, tá? Nessa tabela. Tem mais? Tem mais algumas, sem dúvida nenhuma. Mas as 6 mais importantes estão aqui. Quais são essas portas lógicas? Vamos lá. Então vejam essa porta lógica. A porta lógica, depois nesse quadro nós temos o símbolo matemático, depois nós temos o símbolo gráfico e aquela chamada tabela verdade ali, que o pessoal, que eu acabei de falar, que ela é descoberta pelas tabelas verdades, que são as relações feitas
por essas portas. Então, esta tabela, esses 6 elementos, são extremamente importantes. Nós vamos ver os 3 primeiros aqui nesse quadro e os próximos 3 no outro slide. Então, vamos lá. A porta AND, ou em português, E, tá? Qual que é o símbolo matemático dessa porta? S é igual a, o pontinho, tá aqui, ó, o símbolo, é esse ponto, B, como se fosse uma multiplicação, um pontinho de multiplicação. Qual que é o símbolo gráfico? Tá aqui, ó, ela é deste lado reta e aqui arredondada. Então, nas entradas ela é reta e na saída ela é arredondada. Então, esse é o símbolo gráfico da AND. Então, prestem atenção, porque vocês vão ter que ter capacidade para olhar para essa porta e conseguir identificar que ela é uma porta AND, tá? O que que ela tem? 2 entradas, A e B, e uma saída. E aqui nesse canto nós temos a chamada tabela verdade, que é o que? Muito, muito, muito importante para nós. Por quê? Porque a combinação dessas entradas A e B nos determina a saída. E assim sendo, o que que acontece? Eu dependo desta tabela verdade aqui para sempre para eu obter os resultados que eu quero, tá? Então, o que que acontece? A porta AND, se eu combinar 0 na porta A e 0 na porta B, eu vou ter como saída 0. Se eu combinar 0 na porta A e 1 na porta B, eu vou ter como saída 0. Se eu combinar 1 na porta A e 0 na porta B, eu vou ter como resultado também o 0. E se eu combinar 1 na porta A com 1 na porta B, eu vou ter a minha saída 1. Então, eu tenho que decorar? Não, nós vamos ter que saber sim esse quadro aqui do AND, como que são as combinações, porque daqui a pouco nós vamos ver porta por porta e trabalhar com elas, tá? Usando suas tabelas verdades. No exemplo vai ficar um pouco mais fácil, tá? A porta OR, ou no português, o que que é importantíssimo? Símbolo matemático. O símbolo matemático dela é um mais, tá? Qual que é o símbolo gráfico? Qual que é o desenho dela? É aqui, ó. Nas entradas A e B, ela é um pouco curvada, diferente da de cima, que é reta, tá? Então, ela é curvada e na saída também ela faz um bico, ela não é arredondada como a de cima, tá? E aqui está a tabela verdade dela, tá? As combinações das entradas A e B, 0 e 0, nós teremos uma saída 0, 0 e 1 nós teremos uma saída 1, 1 e 0 teremos uma saída 1 e 1 e 1 teremos também uma saída 1, tá? A terceira porta é a porta NOT, ou porta não. Ela faz o quê? Ela é o inverso de A. Se eu entro com uma entrada A, eu vou ter como saída um A barrado, ou seja, um A com uma barra em cima. Eu estou negando ou invertendo o meu A. Como que é a entrada? Se eu entro com 0, eu vou sair com 1. Se eu entro com 1, eu vou sair com 0. Eu inverti o que acontecia naquele momento. Vamos continuar a nossa tabela. Agora, a nossa porta lógica NAND, tá? O que acontece com essa porta NAND? Aqui, o símbolo matemático, faltou aqui uma barra, tá? Porque ela é um não AND. Então, ela tem o pontinho aqui? Tem. Ela deriva lá do AND. Só que ela é NAND. Então, não esqueçam que ela tem este barrado aqui em cima,
tá? Do A e B. Então, é uma porta AND aqui no símbolo gráfico, vocês podem ver, o formato é o mesmo, só que nós temos um detalhe grande, esta bolinha na saída. Quando eu tenho esta bola na saída, essa bolinha pequena na saída, indica negação. Então, ela é uma porta NAND, tá? É uma porta AND negada, ou seja, uma porta AND com uma saída negada. Sua tabela verdade, se eu tiver 0 ou 0, vai 1, 0 ou 1, tenho 1, 1 ou 0, tenho 1, 1 e 1 eu tenho 0, tá? Agora, uma porta NOR, tá? O que acontece? Porta NOR também, nós temos o quê? A negação. Deixa eu pintar direito, que é um traço só, viu, moçada? O que eu tenho? Tenho uma porta OR, vocês observem aqui que o mais continua, vem lá da nossa porta OR. A figura aqui também é a mesma que o OR, só que nós temos aqui esta negação. Então, a tabela verdade é esta. E o SHOR? O SHOR, ela nos traz a diferença da porta SHOR, é esse mais, só que com um círculo em volta. E a representação disso aqui, ó. Olhem só, nós temos uma volta a mais antes desta porta. E aqui temos a tabela verdade dela. Claro, eu estou dizendo as portas muito rapidamente, passando pela tabela verdade deles. O que é importante vocês gravarem sempre? Vocês vão ter que conhecer qual é o símbolo matemático dela, como que esse símbolo é representado no desenho, ou seja, a parte gráfica, e para trabalhar com os circuitos nós vamos precisar muito dessa nossa tabela, tá? Nossa tabela verdade. Então, muita atenção. Quando eu falar em alguma porta, vocês tenham em mente o desenho dela, tá? O símbolo dela, se é um mais, se é um vezes, se é um mais com traço em cima, e assim sucessivamente. Então, prestem atenção. Vocês vão ter que saber? Vão ter que saber. Isso não vai ser dado em prova. Isso, inclusive, é matéria de prova. Qual a representação gráfica, ou qual que é o símbolo de determinada prova. Sim, tá? Por isso, não vai ter essa tabela na prova, porque vocês têm que saber. Então, vamos lá. Vamos continuar. Dentre esses circuitos integrados, esses nossos CIs, o que a gente sabe? Que as portas não são vendidas individualmente. Não existe como a gente comprar uma porta AND, uma porta OR, uma porta não. Tá? As portas são vendidas em unidades chamadas circuitos integrados. Então, ela sempre vem naquele formato preto ou branco lá que eu mostrei para vocês, que são os CIs. Ela pode ser... Agora, esses nomes que vocês já ouviram, já conhecem, mas poderiam não saber o porquê desses nomes. Então, SSI, que é Small Scale Integrated, que é o quê? É uma escala pequena de integração, de 1 a 10 portas, só que dentro daquele CI, não esqueçam. Pode ter uma, pode, mas ninguém vai comprar uma porta, tá? Porque você precisa também ver os custos disso. Em geral, esse SSI quase não se usa, tá? Depende. MSI, que é a escala média de integração, que são 10 a 100 portas. A escala grande, large, de integração, são 100 a 100 mil portas. E a escala muito grande, VLSI, de integração, maior que 100 mil portas. Assim sendo, no mercado, há vários dispositivos encapsulados. Eles estão naquele formato que eles foram
encapsulados em um circuito único, o chip. Por exemplo, de portas lógicas, processadores e assim sucessivamente. Então, a gente está vendo agora, vislumbrando os circuitos, como eles são trabalhados, como eles aparecem, que forma que eles adquirem, como essas portas podem ser trabalhadas, nós vamos fazer com os exercícios. Mas não esqueçam, vou reforçar de novo, importante saber a forma matemática, a forma gráfica e o que faz cada uma das portas. Nós vamos para um momento de pergunta e já retornamos.
Então vamos lá, eu vi algumas perguntas, vou responder alguns questionamentos. Calma, moçada, porque nós vamos ver porta por porta e alguns exemplos práticos e depois trabalhar com circuitos. Então, se eu posso aprofundar mais, eu vou aprofundar, então um pouquinho só de calma. Jaru. Aqueles pinos que vêm com o processador são as portas lógicas? Não, aqueles pinos são do processador mesmo, tem suas funções específicas do processador, tá? Em geral, portas lógicas vêm naquele formato de CI, aquele pretinho com aquelas perninhas lá, tá? Palmares, os CIs têm função de ligar e desligar apenas ou são capazes de processar também? Na verdade, eles fazem, eles dão a resposta, porque no CI a gente já vem as entradas e a saída está no mesmo CI. Tá? Às vezes nós compramos, por exemplo, uma porta END, ela tem tem 4 portas ENDs naquele CI. Então, ele vai ter sempre 2 pinos que são entradas e um que vai ser a saída. Então, ele vai jogando e fazendo a combinação daqueles números que você põe na entrada. Tá? Sobral. O aluno Aristides pergunta se existem portas analógicas. Não, nós vamos falar só da parte digital. Tá? O computador, esses zeros ou uns, são apenas os dígitos, os 2 dígitos que ele entende. Então, são portas lógicas, tá? Não existe analógica e portas digitais. Não existe, tá? Só existem portas lógicas. E elas só trabalham com zeros ou uns, que é o digital que o computador entende. Professora de Sobral. O aluno Kennedy pergunta como funciona a comunicação entre as portas lógicas dentro do computador. A gente vai ver um pouco do funcionamento de cada porta para vocês verem o resultado, aí você vai entender melhor. Tá? Palmares. Como podemos simular o funcionamento das portas lógicas via aplicativo? Nós temos sim, eu posso passar para vocês na aula atividade alguns endereços de aplicativos que você simula. Eu trabalhei com alguns, mas em laboratório. Então, dá para você ver, simular, ver o funcionamento e tal. Eu vou ver se eu passo para vocês algum que demonstre. Porque nós temos vários aplicativos, por exemplo, que constrói tabela verdade. Você põe a expressão e ele constrói para você. Então, a gente tem algumas funções específicas, mas eu só testei porta lógica em laboratório, tá? Não com aplicativo específico para aquele hardware, etc. Mas vamos ver, eu vou ver algum simulador de porta lógica para vocês. Tá? Vamos continuar agora. O que nós temos para trabalhar? Vamos começar com a porta END, ou a porta E. Tá? Os circuitos, o que acontece? Nós temos uma definição. Cada uma dessas portas, ela é formada de alguma forma. E o circuito integrado das portas ENDs mais famoso é o 7408, que tem a sua pinagem mostrado abaixo na outra figura que nós vamos ver. Claro que existem outros diversos mais circuitos ENDs. É claro, eu tinha que escolher um dentre eles para mostrar para vocês. Nós temos com mais entradas, por exemplo, o 7411 possui 3 portas ENDs e 3 entradas em cada. Então, vamos ver nessa figura aqui. Vocês podem ver, esse é o 7408. Ele está meio borradinho ali, mas o que acontece? Quantos pinos ele tem? 14, que começa no 1 e vai até o 14. Só que o que ele nos traz? Uma, 2, 3, 4 portas ENDs. E o que
o que a gente vê nessas portas? Se vocês observarem o desenho dessa porta END, o que acontece? 1 e 2 são entradas dessa porta END. Desculpem. E o 3, o pino 3 vai representar a saída dessa porta END. Na segunda porta que nós temos, o 4 e o 5 são entradas, é sua saída. Aqui, o 9 e o 10 são entradas e o 8 é a saída. Aqui, o 13 e o 12 são entradas e o 11 é a sua saída, tá? Então, circuito integrado 7408 possui 4 portas END com 2 entradas em cada. Então, o que representa aqui? 2 entradas em cada. 1 e 2 são as 2 entradas e uma saída para cada porta. Vamos ver quando que é utilizado esse circuito END. Analogia da porta END com o circuito elétrico, tá? Lembram? Essa aqui é a nossa tabela verdade do END, tá? O que acontece? Ele traz aqui é uma chave, tá? São 2 chaves, na verdade, A e B, que vão acender essa luz, tá? Como que a porta END funciona? O que eu estou dizendo aqui? Se o A estiver aberto e o B estiver aberto, vai acender a luz? Não. Não vai acender a luz. Se o A, vejam, o que vocês veem aqui? As 2 entradas são interruptores. Quando A estiver apagado e B estiver apagado, ou seja, os interruptores estão desligados, então a luz não acende. Quando o interruptor... E vocês veem, outra observação, eles são uma sequência. O que tem que acontecer aqui obrigatoriamente para acender a luz? Os 2 interruptores têm que estar ligados. Aí eu acendo a luz. Qual que é a representação desses 2 interruptores ligados? 1 e 1, o que acontece? Acendo a luz, tá? Então, se o meu A estiver desligado e o meu B estiver ligado, não vai acender. Por quê? Porque eu tenho uma sequência nesse circuito. Os 2 têm que estar ligados. Se o A está ligado e o B está desligado, vai continuar não acendendo a luz. Só quando o A e o B estiverem ligados, acionados, que aquela luz acende. Então, quando as 2 entradas A e B são 0, quando as 2 entradas A e B são 0, os interruptores estão desligados, a saída também é 0. Quando ou A ou B for 0, a luz também continuará apagada. Então, a luz só será acesa quando A e B estiverem ligados. Então, esta é uma analogia, é assim que funciona uma porta END, tá? Quando uma só das entradas é 1, ou seja, um só interruptor ligado, a saída é 0, ou seja, a luz não acende. Quando 2 entradas A e B são 1, ou seja, os 2 interruptores estão ligados, a saída também é 1. Significa que o quê? Que a lâmpada acendeu. Conclusão, só temos o nível lógico 1 na saída quando todas as entradas forem 1. Então, isso aqui resume a nossa porta END. Vamos para o próximo. Vamos falar um pouquinho agora da nossa porta... vamos para exemplo, né? Exemplo de um circuito utilizando a porta lógica END. Então, pensem na situação. Uma campainha toca, ou seja, na minha saída, ela vai tocar,
Se o motorista der a partida no motor do carro, é uma entrada, e o cinto, sem estar com o cinto de segurança afivelado, entrada. Então, antes da gente começar a desenvolver isso, em todos os carros mais modernos hoje, o que acontece? Você liga o carro. Se o motorista, por exemplo, estiver sem cinto, o que acontece? Fica aquele bem, 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 bem acionado, até que você põe o cinto, tá? Isso nos carros mais modernos acontece por quê? E eu tenho que, obrigatoriamente, estar com o motor ligado e sem cinto, para que isso aconteça. Senão, não vai acontecer, tá? Porque se eu tenho 4 situações. A primeira situação, o motor está desligado, vai acionar alguma coisa? Não. Na segunda, tanto faz com o motor desligado se você está com cinto ou está sem cinto. Não vai funcionar, não vai acionar nada, o motor não está ligado. Agora, a partir do momento que eu liguei o carro, se você estiver com cinto, não apita. Se você estiver sem cinto, fica o bem, 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 bem. Agora, como que nós representamos isso através da nossa tabela verdade? Vamos ao quadro para ver. Então, eu tenho ali o problema, deixou bem claro que eu tenho 2 entradas. Uma ignição, ou seja, ligar o carro, e a outra é o quê? O nosso cinto aberto, tá? Então, o que acontece? Vamos tentar desmembrar essas nossas situações. A ignição está 0, desligada, beleza? A ignição aqui também está 0, ou seja, desligada. Aqui a ignição está ligada e aqui é 1, então está ligada. Então, nessas 2 primeiras aqui, a ignição, ou seja, eu não dei partida no carro. Então, está desligada. Vou pôr um D de desligada, gente. Tá? Aqui, o que eu fiz? Eu liguei o carro. Então, o que a gente espera que aconteça? Nós já não conversamos. Se eu não liguei a ignição, a campainha vai tocar? Não. Eu não liguei, nem liguei a ignição. Então, a campainha toca com o carro desligado? Não, de jeito nenhum. Aqui também, a campainha toca com o carro desligado? Não, não tem jeito. Só que nós chegamos a essa conclusão também analisando o cinto. O cinto aqui está colocado? O cinto está colocado? Não. Então, o cinto não está colocado. Então, o carro desligado, o cinto está colocado? Não. Então, vai apitar a campainha? Não, não vai apitar nada, porque eu não sei nem o que está acontecendo. Na segunda situação, o carro está desligado e eu coloquei o cinto. Coloquei o cinto, sim. Desculpem. Vamos aqui. O cinto aberto. O que é cinto aberto? Se cinto aberto, o 0 representa que o quê? Que eu coloquei ou que eu não coloquei? Sim, que eu coloquei, ó, cinto aberto. O cinto está aberto? Sim. Então, eu não coloquei o cinto. Então, tanto faz, porque a campainha não aperta. Aqui, o carro está desligado. E o cinto está colocado? Não, não está colocado. Tá? Não vai tocar a campainha de qualquer forma. Aqui, o carro está ligado. Opa! O que eu tenho que analisar? O carro está ligado. E qual a única opção que vai apitar? Se eu estiver sem o cinto. Tá? Se eu estiver com o cinto, ele vai apitar? Não. Se eu estiver sem o cinto, ele vai apitar? Sim. Então, vamos ver a explicação. Daí vocês vão me perguntar, sim, mas o cinto aberto e o cinto fechado deixou a gente confuso, porque o 0 é aberto
e o 0 é fechado e o 1 é aberto. Perfeito. Por quê? Porque nós estamos trabalhando com duas variáveis. Então, vamos ver no próximo slide a explicação. Tá? O que acontece? Se a ignição for acionada, 1, e o cinto estiver aberto, que é o 1, a campainha é acionada, ou seja, 1. Então, ignição acionada, ou seja, carro ligado, e cinto aberto, 1, a campainha é acionada. Caso contrário, a campainha não toca. Então, o cinto aberto, ele considerou, vamos voltar no quadro anterior, só para vocês não terem dúvida, foi considerado aqui, ó, o cinto aberto. Esta é a verdade para o cinto aberto. Tá? 1 é quando o cinto está aberto. 0 é quando o cinto está fechado. Aberto, fechado, aberto, fechado. Então, as situações são quais? O carro desligado, aqui o carro ligado. O cinto fechado não apita, tanto faz, porque depende da ignição. Aqui também não vai apitar a campainha, porque depende da ignição. Agora, se o carro está ligado e o cinto fechado, ou seja, significa que ele está colocado, não tem por que a campainha tocar, porque está tudo certo. Agora, quando a ignição está ligada e o cinto aqui representa 1, ou seja, ele está aberto, aí a campainha toca. Então, vamos ao outro slide. Então, não, só volta um pouquinho, Johnny, por favor. Então, a ignição for acionada 1 e o cinto aberto foi 1, a campainha é acionada. Então, o que vocês têm que prestar muita atenção na construção dessas tabelas verdades? O que diz, o que é significativo nessa situação? Então, lá dizia ignição. Ignição, você tem duas possibilidades. Ou a ignição está ligada, ou a ignição está desligada. Então, 0 para desligada e 1 para ligada. É claro, você pode considerar de outra forma? Pode inverter os valores? Pode. Só que inverte em todos os sentidos, tá? E daí, o que dizia lá? Cinto aberto. Então, o cinto aberto é a verdade. O verdadeiro nós estamos considerando como 1. Como o ligado era 1, o verdadeiro, o aberto, é 1 também. Dentro desta palavra, escrito cinto aberto, tá? A gente poderia mudar a colocação do cinto. Aí nós poderíamos, talvez, mudar a situação, tá? Mas ali foi muito claro, cinto aberto. Então, quando ele estiver aberto, ele será 1, será o nosso valor verdade, tá? Vamos ver um outro exemplo agora com a porta OU. O que a porta OU nos traz? Nós temos alguns circuitos, o mais famoso é o 7432, que tem sua pinagem, como mostrado na próxima figura. Claro que existem vários outros, está aqui a nosso OU, mas enfim, depende do que você precise usar. Então, está ali o nosso CI, e vejam, ele tem 1, 2, 3, 4. Esse CI possui 4 portas OU. Prestem atenção no formato dessas portas, tá? Ela é bicuda, a saída é bicuda. O formato das entradas é um pouquinho virado, não é reto como a porta END, tá? Mas você olha para a figura, tranquilamente você a define, tá? Com uma porta OU. Então, o que acontece aqui? Aqui nós temos a entrada A e a entrada B e a nossa saída em 3. Então, entrada no pino 1,
A segunda entrada, o nosso B, no pino 2 e a saída no 3. O mesmo acontece com 4 entradas, 5 entradas e saída no 6. O mesmo acontece com 9 e 10 e saída no 8. E o mesmo acontece com 12 e 13 e a saída no 11. Então, esse circuito integrado possui 4 portas ou com 2 entradas em cada. É uma outra forma da gente trabalhar. Nós vamos trabalhar com uma analogia de novo. Ou seja, a porta ou, ela funciona em paralelo. O que é o funcionamento em paralelo? Ou uma ou outra que esteja acionada, ela acende essa nossa luz aqui. Como que isso funciona? Vamos lá. Se o A receber 0, ou seja, nada aconteceu, e o B for 0 também, ela vai acender a luz? Não, está tudo desligado, eu não mexi em nada, está tudo aberto ali. Agora, o que acontece? A minha corrente pode ir por A ou por B, que ela vai, de qualquer maneira, acender a nossa lâmpada, tá? Se eu não mexi em A, perfeito, eu só liguei B, ela vai funcionar? Sem dúvida nenhuma, ela vai acender a luz, sim, tá? Agora, ao contrário, se eu mexi no interruptor A e deixei sem mexer no interruptor B, ela vai funcionar? Sim, a corrente vai passar e está aqui a saída 1. Então, ela vai acender a luz. E se eu acionar o A e o B, vai acender? Vai continuar acendendo também, tá? Então, eu resumo esse nosso circuito como? Quando as duas entradas A e B são 0, ou seja, neste caso, os interruptores estão desligados, a saída também é 0. Então, se A e B são 0, a nossa saída é 0 e a nossa lâmpada está desligada. Nos outros casos, ela vai funcionar normalmente. Quando uma só das entradas é um só interruptor ligado, a saída é 1, ou seja, a lâmpada está acesa. E quando as duas entradas são 1, os interruptores ligados, a saída também é 1. Conclusão, só temos o nível lógico 0, a lâmpada só não acende quando todas as entradas forem 0. Vamos, por exemplo, uma porta OU. Esse exemplo é de um detector de incêndio com 2 sensores. Vamos dizer que o sensor 1 fica no quarto. Que nós temos um quarto que tem um sensor. E o sensor 2 fica na cozinha. Ótimo, coloquei 2 sensores na minha casa e essa campainha vai tocar quando? É claro que a campainha vai tocar quando estiver pegando fogo, seja lá onde for. Tá? Então, se o sensor 1 tem o valor 0, ou seja, não está acontecendo nada, não está pegando fogo no quarto. O sensor 2, 0, também não está pegando fogo na cozinha. A campainha vai tocar? Não, não tem por que essa campainha tocar. Por quê? Porque não está pegando fogo em nada. Agora, o meu quarto não está pegando fogo, mas minha cozinha está pegando fogo, tem o nível 1. A campainha toca? Toca com certeza e tem que tocar. Por quê? Porque está pegando fogo em algum lugar. Agora, nesta terceira situação, meu quarto está pegando fogo e a minha cozinha não. A campainha vai tocar? Tem que tocar. Por quê? Porque no meu quarto está pegando fogo. Agora, se no meu quarto está pegando fogo e na minha cozinha está pegando fogo, então corra, porque a campainha vai tocar mesmo. Então, é diferente o funcionamento dessa nossa porta ou representativa aqui. Está aqui o formato dela. Então, com uma porta ou, a gente controla esse detector de incêndio. Se qualquer um dos sensores for acionado,
ou seja, ou o quarto, a cozinha, aqui no nosso caso, com certeza a campainha será acionada. Basta incluir uma porta ou. Então, nós vamos agora para o momento de perguntas e já retornamos. Take my life, I lay it down at the cross where I am found. All I have, I give to you, oh God. Take my hands and make them clean. Obrigada pelas colaborações. Goiânia, o aluno pergunta o que é VCC GND. É os nossos pontos terra e a voltagem. Então, sempre nos circuitos vai ter um ponto terra e uma voltagem relativa àquele circuito. Então, sempre vão ter 2 pinos reservados para isso. Para que serve um Mogi das Cruzes? Para que serve um circuito lógico? Sem os circuitos lógicos, a gente não conseguia fazer funcionar um computador, ou uma geladeira, ou micro-ondas, ou qualquer elemento que tenha a parte elétrica, porque eles são responsáveis por todo o funcionamento de determinado aparelho, e principalmente para o nosso computador, que é cheio de portas e circuitos elaborados para aquela função. Então, vamos continuar. Nós agora vamos ver essa álgebra de Boole. Boole foi um cara, George Boole, lá que nasceu em 1815 e foi até 1864, que ele criou a álgebra dos circuitos digitais. Ou seja, ele conseguiu fazer uma lógica e trabalhar com esses circuitos. Para quê? Para a gente conseguir fazer projetos. O projeto de circuitos digitais e a análise do seu comportamento pode ser realizado através do emprego de conceitos e regras estabelecidos por Boole. Então, ele criou o quê? A álgebra desses circuitos digitais. Nós vamos ver um pouco dessa arquitetura dos sistemas digitais. Como que funciona esse modelo de von Neumann, quando a gente fala de computador? O que a gente tem que saber ou ter uma noção de como funciona? Vocês estão vendo que aqui, a álgebra booleana, número 1, aonde que nós estamos aqui? Dentro da arquitetura de um computador, tá? Álgebra booleana, que é esse A.B mais A.B barrado, que são as representações de como a gente trabalha com portas lógicas, tá? Primeira coisa, a gente tem que conhecer essa álgebra booleana, porque nós estamos fazendo toda a montagem. Então, nós estamos estudando isso, esse item 1 e 2, que é a nossa álgebra booleana, e os circuitos digitais, porque
Em cada lugar, eles têm suas funções específicas. Aqui, quando eu falo de controles, quando eu falo dos dados, tá? O terceiro ponto são os circuitos combinacionais e sequenciais. Vocês podem ver vários exemplos no livro, tá? Aqui nós temos os blocos de controle e dados. Então vocês veem que sem essa álgebra booleana, sem esses circuitos, sem o estudo dessas portas, nós não conseguimos fazer arquitetura nenhuma de computador. Por quê? Porque eles estão internos e estão fazendo isso a todo momento, tá? Então, isso funciona para a gente chegar na nossa arquitetura. E a arquitetura, lembram os barramentos? Os nossos barramentos se comunicam com a memória e com os dispositivos de entrada e saída. Então, para que servem esses circuitos? É o coração, é o início. Se não existissem essas portas lógicas, esses circuitos montados, essa álgebra booleana, a gente não teria a grande maioria dos aparelhos eletrônicos, que eles funcionam em cima de circuitos e dessa álgebra booleana. Então vamos ao quadro agora para trabalhar um pouquinho com essas chamadas expressões booleanas, tá? Então, todo circuito lógico executa uma expressão booleana. Como isso? Uma expressão que o Boole lá descobriu e ele afirmou que cada circuito, ou seja, cada porta daquelas que nós estamos trabalhando, cada entradinha A e B daquela porta vai trabalhar vai fazer se representar por um circuito lógico. Então, nós temos que saber. As operações básicas da álgebra de Boole são essas que a gente viu agora, ó. O not, o não, né? Que é representado por um A barrado. O AND, que nós vimos lá, é aquela nossa tabela, tá? Nós pegamos as operações básicas, são aquelas 6 importantes. Então, não esqueçam da representação, que é o pontinho. O OU é o mais. O NAND, que é o A vezes B, só que barrado. O NOR, que é o A mais B, só que com aquela barra em cima. E o nosso SHOR, que é o A mais B com um círculo no meio. Quando a gente fala dessas expressões booleanas, tá? Elas vão envolver o quê? Uma expressão booleana é uma expressão formada por sinais de entrada, ou seja, chamadas variáveis de entrada, ligadas por conectivos lógicos. O que eu estou dizendo aqui? A porta, a representação gráfica daquela porta é um conectivo lógico. E nos sinais de entrada nós vamos ter zeros ou uns, produzindo como resultado uma única saída. Aquele nosso S vai produzir isso. Na avaliação de uma expressão booleana, deverá ser seguida uma ordem de precedência conforme a seguir definido. Então, antes de continuar, vocês lembram quando a gente aprendeu a matemática lá no 4º ano, 3º ano, que a gente começou a trabalhar com aquelas expressões que tinham parênteses, que tinham colchetes e depois tinham chaves. Você primeiro fazia o que estava dentro dos parênteses, depois fazia a multiplicação, depois fazia as chaves, e assim nós tínhamos os colchetes, depois as chaves, nós tínhamos toda essa sequência. Como a álgebra booleana também é uma forma de matemática, da gente trabalhar a matemática, nós temos uma ordem de precedência. O que eu vou resolver antes? Vamos ao quadro para ver o que eu resolvo antes. Só no anterior, Johnny, por favor. Primeiro, avalie o not. Então, resolva o não. Tá? Segundo, avalie os ands. Terceiro, avalie os ors. Respeitando sempre o quê? O que está dentro do parênteses ainda vale você resolver antes, tá? Então, sempre é esta ordem.
Vocês estão com dúvida na aula atividade? Não saiu o símbolo direito lá na última questão? Pode deixar, quando a gente for para a aula atividade, eu passo o circuito que é para vocês fazerem. Tá? Um circuito simples, daí eu passo lá na aula atividade, então podem ficar tranquilos. Tá? Vamos continuar aqui. Exemplo, obter a expressão booleana do circuito abaixo. O que é a expressão booleana? É essa aqui, ou seja, S, a saída, vai ser igual a alguma coisa. Como que eu vou fazer isso? Então vamos lá. O que a gente identifica aqui? Olhei A e B, aqui eu tenho uma porta o quê? AND. Eu tenho aqui a parte, esse é o desenho do quê? De uma porta AND, tá? Aqui eu tenho uma porta OR, beleza? Vamos resolver por partes. Então, o meu S1 vai ser o quê? A AND B. Ótimo. Vocês estão vendo que o S1 é uma entrada para esse nosso OR aqui. E qual que é a outra entrada? O C. Então, o resultado aqui, S, vai ser o quê? O S1 que está aqui, mais, por quê? Porque aqui eu tenho uma porta mais, tá? Uma porta OR, que o símbolo é mais C. Então, eu tenho duas expressões, S1 e S. Como fica essa minha expressão final? S, o que é S1? S1 eu sei que é A AND B, mais o C. Eu só substituir S1 mais C. Ou seja, A e B ou C. Então, essa é a minha expressão, meu S final. Então, isto é obter um resultado booleano. Ou seja, você olha para as figuras e você dá a expressão final. Pode ser ao contrário, como nesse exemplo lá da aula atividade, eu vou dar para vocês a expressão e vocês vão me dar toda a representação matemática, tá? Vamos ao quadro para ver um segundo exercício. Simples também. Eu também quero a expressão booleana, a partir do circuito lógico. Então, o que eu tenho aqui? Eu já observo que aqui eu tenho uma porta, o quê? Você sempre identifica essa porta, tá? Essas portas, tá? Essa é uma porta OR. Tá? Qual que é o símbolo da porta OR? Por que eu estou pondo esse mais aí dentro? Porque é o símbolo da porta OR. Tá? E aqui também eu tenho uma porta OR. E aqui eu tenho uma porta AND. Tá? Então vamos lá. Quem que está entrando? Vamos analisar essa primeira porta OR nossa. É A ou B. Ótimo. Aqui nós temos C e D entrando nessa segunda porta lógica aqui. Então, qual que é a nossa expressão? C mais D. Ótimo. Acabou? Não, claro que não. Eu entrei aqui, vamos dizer que aqui era a nossa saída 1 e aqui era a nossa saída 2. Então, meu S final será S1 e S2. Só que, opa, deixa eu só, S1 e aqui o nosso S2. Ótimo. Então, a minha expressão S aqui no final é S1, ela passou por uma porta o quê? AND S2. O que é S1? S1 não é representado por A mais B, porque eles passaram lá por A mais B. AND, o que? C mais D. Então, essa é a nossa expressão final. S é igual, abre parênteses, A mais B, AND
C mais D. Ou seja, A ou B, AND C ou D. Então, pode parecer para vocês agora difícil, complicado, isso a gente só aprende na prática, fazendo, colocando, sempre identifiquem as portas, que é muito importante, vejam quais são as entradas, observem aquela ordem de precedência para daí resolver todos os circuitos. Então vamos lá, vamos para o nosso circuito 3, que também é simples. Tá? Aqui nós já vimos que é uma porta AND. Aqui nós já vimos que é uma porta de negação, negada. Tá? E aqui, né, ou seja, aqui entrou o C, vai sair o C negado. E aqui prestem atenção, que porta é essa? Como que é o nome dessa porta? Ela é o quê? Uma AND, só que tem esse detalhe aqui no final. Ela fica uma NAND. Tá? Então, eu passei por aqui, vamos ver quem está entrando. Então, essa aqui é sempre uma porta AND, só que negada. Aqui não precisa pôr o C, vamos pôr só uma porta de negação. Tá? Então, vamos lá. Quem está entrando nessa nossa porta AND? A, AND, B. Perfeito? Quem passou por essa porta negada? O C. Então, o C ficou aqui, o C negado. E quem passou, quem são as entradas dessa porta NAND? Ó, o C, ele deu uma desviada aqui, ó, e veio para cá. Então, aqui continua sendo o C. Quem entrou? O C e o D. O C e o D, só aqui na porta NAND. Agora, o que aconteceu aqui? Nós não temos só duas portas, nós temos 3 portas entrando nesse OU, tá? Então, eu entrei no OU com 3, pode, eu tenho várias portas OU com 3 entradas, tenho várias formas de trabalho com essas portas. Nesse caso aqui, ela tem 3 entradas e uma saída. Qual é a primeira entrada dela aqui? A, N, B. Qual que é a segunda entrada? O nosso C barrado. E qual que é a terceira? A nossa NAND. Perfeito. Isso tudo vai gerar, essas 3 entradas vão ter que passar por essa porta mais, por essa porta OU. Então, a primeira que passou, a NB, passou mais, né, porque ela passou. Quem que é o segundo que passou? O nosso C negado. Ele não está aparecendo aqui porque a figura aqui, o quadrado, ficou em cima do C negado. Tá? E aqui embaixo, a nossa porta NAND. Então, também mais a nossa porta NAND. Então, é essa nossa expressão final. Vamos para o próximo, um pouco mais elaborado, tá? O nosso próximo circuito. Prestem atenção. Esta bolinha aqui, não esqueçam que é o nosso negado. Tá? Ela pode ser, volta só um pouquinho, Johnny, no anterior. Ela pode ter este formato aqui de um triângulo com esta bolinha, pode ir para o próximo, ou esta bolinha apenas. Essa bolinha sempre indica negação. Tá? Então, quem está, vamos identificar, a primeira coisa que vocês fazem, devemos identificar as portas. Aqui é uma porta o quê? AND. Aqui é uma porta NAND e aqui é uma porta OU. E aqui o que nós temos que prestar atenção? Neguei essa aqui de baixo e entrei numa porta NAND. Vou pintar bem aqui, senão vai ficar confuso. Então vamos começar. A nossa primeira porta. Entrou o A, entrou, só que o A saiu negado. Entrou o B, entrou. O B saiu sem negação. Então, A and B. Nessa segunda porta aqui, ó, vocês estão vendo que a gente teve o B entrando aqui.
Então, o B, e quem mais que entra nessa porta? O C. Só que os dois passam por uma porta NAND, resultando no quê? B NAND C. Ótimo. Quem entra em D? Vamos ver. Ó, se vocês seguirem aqui, quem que vem de lá? O B. Quem que entra nessa terceira porta? O B ou o D. B mais D. De novo, essa porta NAND aqui tem 3 entradas, tá? Quais entradas que ele tem? Este A negado ou B. Essa segunda, que é o B NAND C. E a terceira, que é o B mais o D. Ótimo. Eles vão passar por uma porta NAND, tá? E não esqueçam aqui, ó, um detalhe importantíssimo que eu tenho que negar. O B e o D estão negados? Não. Mas eles vão ter que ser negados, sim, tá? Então, vamos começar. Eles todos vão passar por uma porta NAND. O que que acontece? O meu A, nessa primeira expressão aqui, o meu A era negado. Ele passou por uma NAND, ele voltou a ser sem negação. E o B não era negado, ele foi negado. Ótimo. Só que nós temos mais um porém aqui. Essa é uma NAND negada. Então, ele recebe mais um traço aqui em cima, tá? Agora, eles estão passando por uma porta NAND negadona. Ó, eu vou representar esse riscão aqui como esta negação aqui. A segunda expressão era o B e o C já eram negados. Então, eles voltam, B e C, eles invertem, por quê? Porque passaram por uma NAND, inverteram e só recebem essa última negação que vem daqui, dessa última bolinha. E a última expressão é o quê? Nós vamos para o B. Quem que entra aqui? O B e o D eram negados? Não. Só que eles passaram por uma NAND, ficaram negados. E quem que ficou negado aqui? O nosso B mais D, eles negaram, passaram pela NAND e negaram de novo. Então, é essa a nossa expressão final. É difícil? Um pouco. Você tem que prestar muita atenção quando a gente está negando e negando de novo. Se é uma NAND, a NAND vai negar tudo. Então, assim, vocês têm que ter cuidado, tá? E, claro, quanto maior for o circuito, pior é ele para interpretação, tá? Vamos passar para o fluxograma de como a gente desenvolve os circuitos. Vamos lá. Ah, vocês têm uma atividade em sala, né? Essa atividade em sala eu já resolvi. Foi a que eu resolvi. Não, foi não. Vocês façam. Se não der tempo, a gente vê na aula atividade. Mas tentem fazer um pouquinho, tem um minutinho aí para fazer essa atividade em sala. Então vamos voltar, eu vou mostrar para vocês só a resposta final, a gente pode fazer junto na aula atividade daqui a pouco, então vamos ao quadro, só para vocês verem que a expressão final, nós temos diversos circuitos,
Tanto que aqui nós temos que trabalhar com colchetes e parênteses para fazer essa expressão final, tá? Então vamos para o fluxograma. Nós vamos fazer, eu passo para vocês sem problemas daqui a pouco, tá? Então, sempre, quando a gente for trabalhar com toda essa álgebra booleana, nós sempre vamos ter um problema a ser resolvido. Esse problema a ser resolvido, ele vai obrigatoriamente estar representado na tabela verdade. Tanto que aqueles exemplos lá dos sensores, tal, era uma porta OU, no outro exemplo do cinto era uma porta END, e assim sucessivamente. Então, nossa tabela é utilizada e ela é transformada numa expressão simplificada. Seja essa qual for a expressão, nós vimos aí 4 exemplos subindo a dificuldade de nível, e você pode, com certeza, montar o circuito. O importante para nós é que para nós é impossível parar, né? Nós estamos aí, vocês cada dia mais adquirindo esse conhecimento, se preparando cada vez mais. Tem situações difíceis? Tem. Na nossa disciplina, organização, o tempo é muito curto para a gente ver detalhadamente toda a parte que cobre a organização de computadores, que é enorme. Mas vocês têm o livro, utilizem, deem uma olhada, porque tudo que a gente viu está detalhado no nosso livro. Nós temos capítulos sobre cada uma das partes do computador. Nós temos a parte da aula passada de conversões, transformações. Nós temos toda essa parte de circuito bem explicadinho no livro. Então, façam uso do livro mesmo. Agora nós vamos para a aula atividade e se preparem para a aula que vem. Não vai ter tabela na prova, não vai ter o símbolo, então estudem. E nós voltamos a nos encontrar. Então, até mais.